Olá, meu povo! Chegamos ao capítulo 27 de Mateus. Estamos caminhando para o final desse livro. E talvez se você chegou agora aqui nesse canal, quero que você saiba que aqui eu tenho estudado um capítulo da Bíblia por semana num projeto de 1189 semanas, porque a Bíblia tem 1189 capítulos. Então nós vamos estudar um capítulo por semana. E eu comecei esse projeto no Novo Testamento, né? Na parte da Bíblia do Novo Testamento. E no livro de Mateus. E já tem 27 semanas. Essa semana agora nós chegamos no capítulo 27. Capítulo 26 e 27 de Mateus são extremamente dramáticos, porque narram os últimos acontecimentos de Cristo Jesus aqui na Terra, sua vida, né? Seu sacrifício é narrado nesses capítulos. Capítulo extremamente importante, é isso que nós vamos ver hoje. E se você quiser ver os outros vídeos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você poder ter acesso à playlist desses vídeos, né? Mas não vá para lá agora, fique aqui comigo até o final, vamos ver aqui um pouco do livro, do capítulo 27. Lembrando que esse capítulo, os vídeos que eu faço aqui, eu não trato versículo por versículo. Eu faço um apanhado do que o texto apresenta. Claro, sempre dou enfoque em alguma coisa que me chama a atenção, que falou mais comigo. E aí eu vou falando aqui, né, narrando o que está acontecendo. Também acabo lendo um pouco a Bíblia aqui para poder me situar, né, para poder me colocar aqui onde não fugir, né, a linha de raciocínio. E aí você pode acompanhar aqui comigo. Mas eu deixo aqui o desafio o conselho, né, de que você sozinho você deve ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Nada substitui o seu tempo devocional com Deus. Leia a Bíblia, ore, busque conhecer ao Senhor. Eu tenho aprendido muito, tenho conhecido muito ao Senhor Jesus de uma forma diferente depois que eu comecei, porque durante a semana eu vou examinando parte por parte, lendo comentários bíblicos e tal. E tem sido uma bênção para mim. Eu gostaria que você também experimentasse da bênção do relacionamento com o nosso Deus. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que vocês aí são muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Queria pedir também que você, por favor, se inscreva nesse canal. Não custa nada, é só você clicar aí. Me segue lá nas outras redes sociais, né? Instagram, Facebook. Se quiser curtir, quiser compartilhar, fique à vontade, ativar o sininho. Eu vou fazer mais vídeos, meus vídeos saem toda terça e todo sábado às 11 da manhã. Mas eu vou lançar outros vídeos aí na quarta-feira também. E aí você também é convidado a ver os outros vídeos e mandar para os seus amigos e tal. Eu quero ser bênção aqui na vida de vocês, tá bom? Então, conto com vocês aí nessa caminhada de crescimento aqui no YouTube. Então, por favor, se inscreva neste canal. E aí, quero chamar sua atenção agora, aqui, olha pra mim, para o capítulo 27, um capítulo extraordinário. Como eu disse, cheio de tensão, cheio de drama, um texto onde nós já ouvimos muito falar sobre ele, mas quando a gente se debruça sobre ele, mais nós somos movidos ao conhecimento, somos levados, né, ao conhecimento do preço que Cristo pagou para nos salvar. Então, um capítulo fantástico. E ele começa já com um drama, porque Judas, ele traz Jesus. Eu falei no outro vídeo, ele vende por 30 moedas de prata, que era o valor de um escravo. E aí Judas se arrepende do que ele fez. Ele vai até os escribas, os principais sacerdotes e fariseus, e ele fala, olha, eu entreguei um homem inocente. E essa palavra dele é muito interessante. O finalzinho do versículo 3 fala assim, pequei, pois traí um homem inocente. A consciência de Judas pesou. Ele estava sendo fustigado e castigado por sua consciência, que acusou que o que ele fez foi contra um homem justo, um homem inocente. E isso é muito interessante, porque Judas caminhou com Jesus, no ministério de Jesus. Durante 3 anos ali, Judas estava junto. Se Jesus tivesse um caráter reprovável, se Jesus não fosse, de fato, alguém que nós devemos acreditar confiança, Judas teria falado, não,
Judas teria argumentado com sua consciência. Não, eu entreguei, mas ele merecia mesmo, porque teve um dia que ele fez isso, teve um dia que ele fez aquilo outro. Mas o fato é que Judas não achou nada contra Jesus. De fato, Jesus era inocente. Jesus é justo, Jesus é perfeito. E Judas, então, tomado de remorso, com a consciência extremamente pesada, foi lá para tentar resolver o seu problema. O problema nosso e o de Judas é quando a gente tenta resolver os nossos problemas da nossa maneira. Judas, ele fez uma coisa horrível, ele traiu sangue inocente, o pecado dele foi grave, foi grande, mas qual foi a solução que ele buscou? Ele devolveu lá as moedas, jogou lá para aqueles homens e foi e se enforcou. Então ele buscou o suicídio para resolver o seu problema. O suicídio não resolve problemas. O suicídio, pelo contrário, agrava os problemas. E no caso de Judas, ele, tomado de culpa, tomado de remorso, a solução que ele achou foi se enforcar. Nós podemos cometer muitos equívocos ao acharmos que nós temos a solução para os nossos problemas. Nós precisamos de Cristo. É Cristo que nos dá a solução para os nossos problemas. E aí a narrativa continua falando sobre o julgamento de Jesus diante de Pilatos. Jesus então é levado para aquele governador romano. E aí Pilatos pergunta: você é mesmo o rei dos judeus? E é interessante a resposta de Jesus. Versículo 11, Jesus fala assim: é como você diz. Então Jesus afirma: sim, eu sou o rei dos judeus. E Pilatos fica ali naquela sinuca, porque Pilatos não achava que ele tinha cometido crimes que mereciam a crucificação, a pena capital. O Pilatos não sentia isso, mas a pressão popular e a pressão dos principais sacerdotes e fariseus era muito grande. E aí, tinha uma tradição lá. Na festa da Páscoa, era escolhido ali, tinha a possibilidade do governador libertar um prisioneiro. E libertar e prender alguém, né? E a festa da Páscoa, ela durava 7 dias. Então, veja que a gente tem falado aqui sobre a ceia que o Senhor tomou com seus discípulos, Jesus no Getsemane, toda essa narrativa, então, durante essa festa da Páscoa. E aí, existia um famoso criminoso chamado Barrabás. E Pilatos, então, fala pro povo: e aí, o que vocês querem? Eu solte Jesus ou Barrabás? Todo mundo conhecia o caráter de Barrabás e de Jesus. As pessoas, e talvez Pilatos até achava que naturalmente ia falar: solte Jesus. Porque Barrabás era um criminoso. Não fala qual era o crime dele, mas ele era um criminoso, né? A gente não quer criminoso solto, a gente quer que o criminoso pague pelos seus delitos. Mas o povo diz: solte Barrabás, solte Barrabás, crucifica Jesus. E aí nessa multidão, tava tudo acalorado, a pressão tava grande, e aí Pilatos, para acabar de completar, a mulher dele vem até ele e fala: olha, eu tive um sonho com esse Jesus, uma noite atribulada, esse homem é inocente, solta ele. E aí Pilatos ficou naquela, né? Porque a esposa falou isso, com certeza pesou para ele. E aí, só que o que Pilatos faz? Pilatos, ele lava as mãos, né? E aí ele fala: qual dos dois vocês querem que eu solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás. Pilatos perguntou: e o que farei com Jesus, chamado Cristo? E a multidão gritou, né? Crucifica-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos que crime ele cometeu. E a multidão insana, a multidão louca diz: crucificam. É um problema nós vivermos em multidões. Eu fiz outro vídeo aqui, vou deixar aqui na descrição esse vídeo para depois você assistir, depois desse vídeo. Você pode assistir eu falando justamente sobre o nosso envolvimento com as multidões. É um problema porque a multidão é tomada de paixão, é tomada de sentimentos do momento, e aí são levadas e conduzidas como um rebanho. E quem está à frente faz o que quer. E os principais sacerdotes e os fariseus estavam à frente, e aí estava instigando a multidão a dizer: crucifica Jesus. E Pilatos: moço, mas o que ele fez? Não importa. Não quero saber. Ele merece ser condenado e condenado à morte. E aí, Pilatos, então, solta Barrabás e manda Jesus para ser castigado, Jesus ser açoitado e depois ele ser crucificado. E aí começa uma série de zombarias e açoites que Jesus leva. Então, Jesus, ele já tinha sido espancado
ali quando ele foi preso na casa de Caifás. Ele já tinha sofrido ali muitos ataques verbais e físicos. Aí agora, depois de tudo isso, Jesus, inocente, foi levado como culpado. E aí agora ele mais uma vez, ele vai passar por um momento de grande açoite. E aí, os soldados, a narrativa fala que eles tiraram a roupa de Jesus, colocou um manto sobre Jesus, fez uma coroa de espinho, e essa coroa de espinho não era uma coroa igual a gente pensa assim, que só roda a cabeça, ela era como se fosse um capacete. E esses espinhos, eles eram muito grandes. Então eram espinhos entrelaçados e colocados na cabeça de Jesus. E as pessoas batiam na cabeça dele com um pedaço de pau. E esses espinhos entravam na cabeça. E a narrativa diz que os soldados zombaram de Jesus. Para os soldados, Jesus era um entretenimento. Eles estavam brincando, eles estavam zombando, eles estavam açoitando Jesus. Para os soldados, Jesus era um entretenimento. Para Judas, Jesus era alguém que poderia ser vendido. Para Pedro, Jesus era alguém que poderia ser negado, né? Eu não conheço, não sei quem é. Para nós, quem é Jesus? Para você, quem é Jesus? Para os principais sacerdotes e fariseus, Jesus ele era um mentiroso. Ele era alguém que deveria ser calado, ser extinto da face da terra. Para a multidão insana, ele era mais um que deveria ser crucificado. Mas e para você, quem é Jesus? Essa pergunta, ela precisa ser respondida. Quem é Jesus para você? Qual o seu relacionamento com Jesus? A depender do seu relacionamento com Jesus, de quem ele é para você, vai determinar a sua vida e a sua vida eterna. Se é junto com esse Jesus ou se é separado dele. E para os soldados, Jesus era um entretenimento. Eles zombaram, eles tiraram as roupas de Jesus, eles espancaram Jesus, eles açoitaram Jesus. E os açoites, naquela época, eles eram... os soldados seguravam num bastão, mas que tinha umas cordas, como se fossem umas tiras de couro. E na ponta tinha pedacinhos de ossos. Então, quando Jesus era açoitado, o prisioneiro era açoitado, a pele... aquela pontinha de osso grudava na carne. E quando ele puxava, arrancava pedaços com ele. Tem o filme do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo, que mostra muito a realidade da brutalidade que era aqueles açoites, aquele espancamento. Então, era algo terrível e Jesus lá sofreu fisicamente terrivelmente. Seu sangue saía do seu corpo. Jesus estava exausto, Jesus estava cansado, Jesus... estava sem comer, estava sem beber, com fadiga, seu corpo estava sendo massacrado e ele não tinha pecado algum. Jesus era totalmente inocente e totalmente justo. E aí, no final desse espancamento, os soldados vestiram as roupas de Jesus e Jesus então foi levado para ser crucificado num monte chamado Gólgota. E é muito interessante também essa parte aqui que diz que vestiram as roupas de Jesus em Jesus, né? Porque naquela época não tinha facilidade da compra de roupas, igual hoje, né? A gente tem várias roupas no nosso guarda-roupa. Naquela época não, a pessoa tinha uma vestimenta e ela ficava com aquela vestimenta há muitos anos, porque não tinha essa facilidade de comprar vestimentas. E é interessante o escritor dizer isso, porque muitas pessoas poderiam dizer que outra pessoa tinha assumido o lugar de Jesus com outras roupas. Mas todo mundo comprovava que de fato aquele era Jesus. Pela sua fisionomia, por estarem vendo e também pelas roupas. Falavam, não, aquele é Jesus, olha lá o manto que ele usa. E é interessante, nessa narrativa de Mateus não fala, mas acho que em João é que fala que o manto de Jesus era sem costura alguma, era um manto inteiro. Então ainda tinha essa característica, as pessoas viam Jesus de costas e sabiam que era Jesus, né? Pelo cabelo e pela sua roupa. E aí então começa a crucificação, a partir do versículo 32. E logo no início fala que Jesus ele saiu carregando a sua cruz. A cruz ela era feita de madeira, um objeto extremamente pesado, rústico, né? Então ele já estava com as costas dilaceradas, ele já estava ensanguentado, ele já estava inchado por conta do espancamento, e aí ele pega e coloca
cruz nos ombros de Jesus, e Jesus começa a caminhar da onde ele estava até o monte onde ele seria crucificado. Então, a penalidade era terrível, psicologicamente já extremamente abalado de ver ali onde o prisioneiro iria morrer. Só que aí ele chama um homem chamado Simão de Cirene, e os soldados obrigam ele a carregar a cruz para Jesus, ou a ajudá-lo. Por quê? Porque eles talvez estavam ali preocupados que Jesus ia morrer ali por exaustão, por ter perdido tanto sangue e tal. Então esse homem é chamado para carregar a cruz. Todos nós temos uma cruz a ser carregada. Aquele que quer seguir ao Senhor tem uma via dolorosa também, uma via dolorosa que significa uma atitude de negar a si mesmo, uma atitude de não viver para mim, mas viver para Cristo. Os cristãos, nós, você que é cristão, nós temos que entender que Jesus, ele se sacrificou para perdão dos nossos pecados. O que aconteceu aqui com Jesus foi porque era necessário. Para nós termos os nossos pecados perdoados, era necessário tudo isso daqui. E agora nós que já somos salvos, é necessário uma vida de compromisso com esse Senhor. E uma vida de compromisso com esse Senhor vai exigir de nós atitudes e posturas que glorifiquem a Ele. E por conta da nossa pecaminosidade, vai ser difícil essa luta, porque o nosso coração pecaminoso, ele quer fazer coisas que desagradam a Deus. Nós queremos viver para nós queremos que Deus nos sirva, nós queremos que Deus viva em nossa função. A verdade é essa. A gente quer uma vida farta, uma vida sem problemas, uma vida onde tudo dê certo. Eu acordo de manhã e meu dia começa a dar certo e tudo vai dando certo e termina o dia, beleza. Meus sonhos são realizados, todo mundo faz a minha vontade. A gente quer uma vida assim, egoísta, eu. E quando nós encontramos esse Jesus, Jesus nos liberta dessa idolatria egoística, e ele começa a mudar o nosso olhar, e agora nós olhamos para ele. O cristão vive em função de Deus, o cristão faz a vontade de Deus, o cristão busca santificação, o cristão busca mudança de vida, e tudo isso gera sim dor e sofrimento. Mas se o nosso Redentor sofreu o que sofreu, o nosso sofrimento ainda é pequeno. E outra coisa, tem uma parte aqui do sofrimento de Jesus que ainda é pior, que nós não vamos viver isso daqui, né? Mas nesse instante eu vou falar o que é. E aí a narrativa fala que Jesus então foi levado para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, um lugar feio, um lugar fora de Jerusalém, um lugar onde os prisioneiros eram crucificados ali, porque a crucificação era algo comum que acontecia no Império Romano, como forma de matar um criminoso. E aí os soldados colocam Jesus de costas para essa cruz e encravam pregos nas suas mãos, nos seus pés, e depois ergue Jesus. Então Jesus, ele fica pendurado, onde só aqueles pregos está sustentando, e a sua carne começa a ser cortada. E quando o prisioneiro estava ali, o peso do corpo fazia com que ele baixasse, né? E aí ele começava a sentir muita dificuldade para respirar, porque os pulmões eram comprimidos. E aí ele tentava se erguer para poder conseguir respirar, mas aí aqueles pregos machucando, o corpo de novo descia, e ele tentava de novo se erguer, e isso eram horas. Essa morte era lenta, dolorosa. Os animais, né, mosquitos vinham para cima porque tinha sangue. Aves de rapina também estavam ali rodeando para machucar, já para comer algum pedaço da carne que estava já fedendo, já com muito sangue. Então era uma experiência terrível, era realmente um lugar da caveira. E aí os soldados oferecem para Jesus, eles molham numa esponja uma bebida que era chamada de vinho misturado com fel. Era mirra. Eles faziam uma mistura amarga e eles davam para o prisioneiro para que, talvez como um momento ali. Então, essa bebida, ela era dada para que o prisioneiro
ele perdesse a consciência, ou ele ficasse bêbado ou dopado para amenizar o seu sofrimento. Mas aqui o texto deixa claro que Jesus não quis beber essa bebida. Jesus se recusou a tomar isso, porque Jesus o tempo todo queria estar consciente do que estava acontecendo. Então Jesus não quis usar nenhum tipo de artifício para amenizar o seu sofrimento. Lembra, no capítulo 26, eu falei, no Getsemane, Jesus ele está ali no jardim e ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feito o que eu quero, mas sim a tua vontade. E aqui nessas narrativas do capítulo 26 e 27, nós vemos que Jesus ele bebe todo o cálice da ira de Deus. Jesus ele não usa nenhum tipo de artifício para amenizar o seu sofrimento. Por quê? Porque era necessário tudo isso. A gravidade do nosso pecado é algo astrondoso. Nós nem sabemos. Nós nem... apesar da gente... Quanto mais você estuda, você aprende, você conhece a Deus, é claro que o seu conhecimento, a sua percepção vai sendo aumentada. Mas mesmo assim, nós ainda presos nesse corpo de pecado, nós ainda não aprendemos totalmente a dimensão, a profundidade e a terribilidade que é o pecado. O pecado é uma coisa terrível, terrível. O pecado não tem jeito pra gente resolver. Até as nossas boas obras, a palavra de Deus fala que as nossas boas obras é como trapo de imundícia. É como um porco tomando banho na lama e querendo ficar limpo. É isso. Até as nossas boas obras são contaminadas com o pecado. O pecado ele está diante de nós. Tanto coisas que nós fazemos deliberadamente, quanto coisas que nós fazemos sem querer, quanto coisas boas que nós fazemos, mas são cheias de pecado, orgulho, por ganância, querendo se aparecer, querendo ser melhor que Deus e uma série de coisas. O pecado é terrível. O pecado ele afeta a profundidade da nossa vida. O nosso DNA está contaminado com o pecado. É terrível o pecado, a dimensão, a profundidade. Ele nos desfigura. Nossos pais, Adão e Eva, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós fomos gerados assim. Só que essa imagem, essa semelhança foi corrompida com o pecado. E o pecado nos desconfigura. O pecado nos afasta de sermos verdadeiros seres humanos. Quem você é, toda a sua potencialidade, toda a sua genialidade e beleza são afetados pelo pecado. O pecado afetou o nosso intelecto, o pecado afetou os nossos sentimentos, o pecado afetou a nossa vontade, o pecado afetou os nossos relacionamentos, o pecado afetou toda a natureza, tudo foi afetado por essa gravidade chamada pecado. Então, para resolver esse problema, também foi muito sério. Foi a morte de Deus, do Deus da vida. E essa narrativa nós vemos isso. E aí diz aqui que dois homens foram pregados ao lado de Jesus. Jesus no meio e um homem ao seu lado e o outro ao outro lado. E é interessante que tem gente que acha que foram bons ladrões, né? O bom ladrão. Mas a palavra de Deus não diz isso. Diz que dois criminosos foram crucificados ao lado de Jesus. Esses homens, eles eram muito maus. Eles eram criminosos. Na sociedade, de uma forma geral, é claro que tem seus problemas, mas de um modo geral, a pessoa, quando ela é condenada à morte, é porque ela fez algo mal, algo terrível, né? E esses homens, eles eram criminosos, eles cometeram atrocidades, ou talvez contra o governo, ou rebeliões, ou talvez eram estupradores, pedófilos, não sei. Eles fizeram alguma coisa muito má para chegar àquele ponto também de serem crucificados, né? O único inocente que morreu nessa vida que não merecia é Jesus. Todos os outros seres humanos merecem a condenação porque nós somos pecadores. E aí, as pessoas começaram a zombar de Jesus. Falar: Jesus, ei, você não disse que é o Filho de Deus? Desce da cruz. Mais zombaria. As pessoas olhavam para Jesus e desrespeitavam completamente a Jesus. Os principais sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo? Diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. E aí esses homens zombavam,
denegrir o máximo ali a reputação e a vida. Tudo que Jesus falou, eles usaram agora como zombaria diante do nosso Deus. E Jesus ficou ali em silêncio. E até os criminosos começaram a falar também: você não é o rei dos judeus? Salve você e salve a gente também. Nessa narrativa não mostra, mas em outra narrativa mostra que um deles, depois de algumas horas, começou então a ver que Jesus era diferente e depois pediu para que Jesus lembrasse dele quando entrasse no paraíso. Aquele homem teve a vida transformada, creu em Jesus ali naquele momento tão terrível, né? Graças a Deus por isso. E aí, a partir do versículo 45, vai narrar a morte de fato final, a morte de Cristo. E fala que a terra ficou escura. Do meio-dia até as 3 da tarde, olha só, todo lugar é assim. Esse horário de meio-dia até 3 da tarde é a hora que o sol tá mais forte, né? Nem sombra, meio-dia nem sombra faz, porque o sol tá a pino. Mas nesse momento, toda a terra se escureceu, o sol ficou negro. Algo que nunca foi visto na face da terra. A natureza virou o rosto para não ver o seu Criador sendo massacrado pelos nossos pecados, sendo massacrado. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Este é o clímax, este é o momento mais terrível do sofrimento de Cristo. Cristo se fez pecado por nós e Deus o abandonou. Todos nós vivemos dores, sofrimentos, mas há uma promessa de que Deus não vai nos deixar sozinhos. Nós, os que já cremos nele, já entregamos a nossa vida a ele. Então nós somos consolados pela presença maravilhosa do nosso Deus, através do seu Santo Espírito. Mas Jesus, ele experimentou o caos, a morte, o pavor, a solidão total. Deus se afastou de Jesus, porque Jesus se fez pecado por nós e a ira de Deus caiu sobre Jesus. E aí eu quero ler aqui um trecho do comentário do Evangelho de João, né, de Charles Spurgeon. E ele fala uma coisa aqui muito significativa, que fala sobre esse momento, né? A fim de que o sacrifício de Cristo fosse completo, aprove a Deus abandonar seu bem-amado Filho. O pecado foi colocado sobre Cristo. Logo, Deus deve ter virado o rosto do portador do pecado. Ser abandonado por seu Deus foi o auge do sofrimento de Cristo, a quintessência da sua tristeza. Veja aqui a distinção entre os mártires que já existiram, né, pessoas que morreram por causa de Cristo, e o próprio Cristo. Os mártires têm sido divinamente sustentados em suas agonias de morte. Mas Jesus, ao sofrer como o substituto dos pecadores, foi abandonado por Deus. Aqueles santos que souberam o que é ter a face de seu Pai escondida deles, mesmo por breve momento, mas mal podem imaginar o sofrimento que fez o nosso Salvador clamar em agonia: Deus meu, por que me desamparaste? Apesar de nós vivermos sofrimentos, e todos vivemos sofrimentos em vários aspectos da nossa vida, e às vezes a gente acha até que a gente está sozinho, que a gente foi abandonado por Deus. Por mais que a gente ache isso, e por mais que a vida se torne uma negridão, uma escuridão, mesmo assim nós estamos sendo sustentados por nosso Deus, que está agindo, que está trabalhando, que está nos confortando, que está nos ajudando. Mas o nosso Senhor, o nosso Mestre Jesus, ele estava só. Ele se fez pecado. Ele foi transpassado pela dor, ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi castigado por nossas transgressões. O castigo que nós merecíamos, ele se colocou na nossa frente para receber esse castigo, para que nós pudéssemos então ser feitos novas criaturas, sermos feitos filhos de Deus, e isso é extraordinário. Tem gente que acha: quando eu morrer Deus vai me dar um bom lugar. Não, é claro que Deus quer te dar um bom lugar,
Mas o seu pecado te impede de ir para esse bom lugar. O nosso pecado faz separação de nós com Deus. Então, para resolver esse problema, Jesus teve que vir. Se não fosse assim, Jesus não viria. Se em algum momento, depois da nossa morte, a gente passasse por um sofrimento, um purgatório, um negócio, e a gente fosse purificado e fosse para o céu, beleza, Jesus não vinha. Mas a gravidade do pecado é tanta que Cristo teve que vir. Teve que vir nascer, teve que morrer, teve que passar por isso daqui. Jesus não passou porque não tinha nada melhor para fazer. Jesus não passou porque vai ser bom. Não. Ele passou porque só esse sacrifício poderia nos purificar. Jesus se colocou em nosso lugar e agora ele nos oferece as suas vestes limpas, santas, puras, para nós nos colocarmos e então ele vai nos apresentar diante de Deus. Jesus é o caminho para Deus. Jesus é o mediador entre nós e Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Ele fez isso por amor a nós. E nós não merecemos. Nós somos como a multidão. Nós somos como Judas. Nós somos como Pedro. Nós somos como os principais sacerdotes e os fariseus. No sentido de corruptos, pecadores, maus. Mas esse Deus nos valoriza. Por quê? Porque ele é amor. Porque ele quis. Porque ele é bom. Ele nos valoriza. Ele nos ama. E ele fez isso tudo para nos salvar. Salvar de nós mesmos, da corrupção, do pecado, do engano e da morte eterna. Porque essa vida a gente pode viver separado de Deus, mas nós ainda podemos nos encontrar com ele. É isso que eu desejo para a sua vida. Mas depois dessa vida, você pode ser separado eternamente de Deus. Você pode ser separado eternamente de Deus, porque Deus não pode te aceitar no céu, você com seus pecados. Por isso que nós precisamos de Jesus, para nos purificar de todo pecado. E aí, no versículo 50, diz que Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o Espírito. Naquele momento, Jesus, aqui nessa narrativa não fala, é porque os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm diferenças. Às vezes, alguns comentários, um escritor não disse, aí o outro diz, então se complementam, é ótimo. A gente precisava ler as narrativas paralelas, né, pra gente ver essa junção. Então, se você não vê aqui, não tem problema, o outro escritor vai falar. E nesse momento, Jesus diz, está consumado, está pago, está resolvido. E Jesus, então, ele morre. Jesus, ele entrega o seu espírito. Jesus, o rei da vida, o Senhor dos senhores, experimenta a morte. Jesus morre. Seu corpo humano, de carne e osso, parou de respirar, coração parou de bater, todas as sinapses do cérebro foram paradas, porque a morte aconteceu. Só que no momento que Jesus morre, no versículo 52, fala assim, 51, naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima a baixo. Isso é muito significativo, porque aqui essa cortina era a cortina que adentrava o Santo dos Santos. E aí, para quem conhece a história, né, de Israel e como era feita a adoração a Deus, essa cortina era grossa, extremamente grossa. Ela era feita de um tecido enrolado e ninguém podia ir lá. O sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava aquele local, lá tinha a arca, e ali ele aspergia sangue em adoração a Deus e expiação dos pecados. E aí, esse sacerdote, era tão sério esse negócio, que o sumo sacerdote, quando entrava lá uma vez no ano, ele tinha que entrar todo com o ritual certo de santificação, purificação e tal. E ele usava uma corda eu não sei se era na cintura ou se era no pé, agora eu esqueci. Mas o fato é que ele tinha uma corda e ele tinha um sininho. A barra da roupa dele tinha um sino. Porque se os sacerdotes ouvissem que parou de tocar o sininho, então eles puxavam aquela corda. É porque aquela pessoa de repente foi morta na presença de Deus, porque fez alguma coisa ali que não devia. E Deus matava ali. Então, era algo muito sério e ninguém podia adentrar ali. Com a morte de Jesus, agora Jesus abre o caminho de nós com Deus. Eu posso falar com Deus. Por quê? Porque eu sou boa? Não. Por causa de Cristo.
Cristo é o caminho. Por isso que quando a gente fala de salvação, é abraçar tudo que Cristo fez por nós e agora nós temos esse acesso a Ele. E isso é mostrado significativamente. Agora nós não precisamos de um sumo sacerdote. Cristo é nosso sumo sacerdote, que nos adentra nos santos dos santos, na presença do nosso Deus. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitou. Foi algo tão tremendo, fisicamente e espiritualmente, tão tremendo, que até mortos voltaram à vida nesse momento, né? E aí o soldado que estava ali vendo tudo aquilo, ele disse verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Foi muito impactante, foi algo tremendo demais. E aí a narrativa continua falando sobre o sepultamento de Jesus. Estamos caminhando para o final, mas fica aqui. É porque esse capítulo é grande, ele tem 66 versículos, mas fica aqui. Já estou caminhando para o final. Então vai falar sobre o sepultamento de Jesus. E aqui tem uma parte muito interessante, demais, nesse mundo de polarizações, né, e divisões. A sociedade está cada vez mais fragmentada em grupos, em ideologias, em tudo mais, e as pessoas super fragmentadas, e há uma fragmentação entre homens e mulheres, né? O feminismo veio aí para dizer que as mulheres não precisam de homens, que os homens pisam nas mulheres. Realmente existe o machismo é um pecado que existe, e há essa disputa, e aí às vezes o cristão acaba ouvindo pessoas não cristãs dando ideias e soluções para os pecados que nós temos, que é do machismo, que é do vitimismo também e tudo mais, né? Mas nessa parte aqui, me veio isso à mente, por quê? Porque nós vemos aqui um homem, José de Arimateia, e algumas mulheres, naquele momento que Jesus já estava morto. Nós vemos que o homem e a mulher são diferentes, têm papéis diferentes, Deus nos fez diferentes, mas ao mesmo tempo nós somos muito iguais. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nós nos completamos. Homem e mulher se completam um com o outro e também nos nossos relacionamentos, também no corpo de Cristo. É algo lindo de se ver. Hoje em dia a sociedade clama por diversidade, mas quer maior diversidade entre um homem e uma mulher? Não existe, né? E aí José de Arimateia era um homem rico, era um homem fluente, era um homem que tinha acesso ao palácio de Pilatos, porque Pilatos era um governador romano. Ninguém podia chegar lá do nada assim, vou entrar, vou falar com o governador. Não. Então, essa narrativa fala que José de Arimateia foi até Pilatos, porque ele era um homem realmente importante naquela sociedade. E ele pede o corpo de Jesus. E Pilatos deixa que ele pegue o corpo de Jesus. Então ele tira o corpo de Jesus da cruz, enrola num linho novo, um tecido, né? Enrola ali o corpo de Jesus e coloca numa sepultura que era dele. A sepultura era nova, nunca ninguém tinha sido enterrado lá. Isso também é significativo, porque por dois motivos. Primeiro, para que alguém não dissesse que não foi Jesus que ressuscitou, que foi outra pessoa que estava lá já tinha sido enterrada, né? E segundo, porque no momento que Jesus ressuscitou, para essa pessoa também não ressuscitar junto, pelo poder tão grande do nosso Salvador. Então Jesus foi colocado ali numa sepultura nova, sozinho. Essa sepultura ela era cavada na rocha e tinha uma grande pedra foi colocada ali na frente. Então José de Arimateia, um homem, fez essas coisas tão boas e tão maravilhosas assim com o nosso Senhor. E quem estava lá também? Algumas mulheres. Maria Madalena e outra Maria estavam ali sentadas em frente ao túmulo. Mulheres, essas mulheres foram as primeiras também a ver o nosso Senhor ressuscitado. E elas estavam ali assistindo tudo isso, acompanhando o nosso Senhor. Quantos de nós desistimos da caminhada cristã quando as coisas não vão bem? Parece que o nosso Senhor morreu. Parece que tudo deu errado. A sociedade está falando isso e isso dos cristãos. Será que é verdade? E muitas vezes muitos desanimam da caminhada cristã porque as coisas não acontecem da forma que a gente gostaria. Mas essas mulheres são um exemplo de acompanhar o nosso Senhor até as últimas consequências. E elas estavam diante daquele túmulo e aquela pedra grande foi colocada ali na porta. E aí no outro dia, no sábado,
no sábado existia a lei, né, mosaica, e era muito seguido pelos fariseus, que eles não, tanto que eles não queriam fazer nada de bom no sábado, mas fazia coisa errada, né? E eles, no sábado, vão até Pilatos e falam, olha, Jesus disse que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Interessante que os principais sacerdotes e os fariseus tinham melhor memória do que os discípulos, né? E aí eles falaram assim, olha, Jesus disse que vai ressuscitar no terceiro dia, então é bom colocar alguma coisa ali, algum guarda na frente do sepulcro, para os discípulos não virem de noite e roubar o corpo de Jesus e depois falar, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Então, para evitar isso, porque aí vai ser bem pior, a gente veio aqui, eles falando para Pilatos, né, pedir para você, para lacrar o sepulcro e colocar guardas lá. E aí Pilatos acaba fazendo a vontade deles, falou, tá bom, então pode fazer isso. E aí o último versículo fala isso. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Então Jesus estava realmente morto, realmente enterrado e mais, tinham guardas ali na frente daquele sepulcro fazendo a vigilância para que os discípulos não viessem roubar o corpo de Jesus. E o que aconteceu? Veremos no próximo vídeo, no próximo capítulo, capítulo 28, o último capítulo do Evangelho de Mateus. Vai ser uma bênção. Quero que você aí gaste tempo, né, na palavra de Deus, porque é bênção demais na nossa vida. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui, muito obrigada mesmo. Assiste aí o link que eu te falei dos outros vídeos, também do vídeo aí sobre multidões, eu vou colocar aqui pra você, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida e até a próxima aqui no Pouco Tempo.